O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, no dia 12 de outubro, ou seja, amanhã, de 15 anos atrás, faleceu o bem-aventurado Carlo Acutis, um jovem de 15 anos que se santificou por sua grande devoção à Virgem Maria e, sobretudo, por sua assídua frequência à Santíssima Eucaristia. Como ele faleceu no dia 12 de outubro, e ele é comemorado no dia 12 de outubro, e aqui no Brasil, evidente, 12 de outubro para nós é Nossa Senhora Aparecida, eu gostaria de então celebrar essa missa votiva em honra do bem-aventurado Carlo Acutis, exatamente recordando o seu exemplo e pedindo a sua intercessão. Por uma estranha providência divina, o bem-aventurado Carlo Acutis tem uma ligação grande com o Brasil. Ele nunca esteve no Brasil, ele nunca teve em vida relacionamento com o Brasil e com brasileiros. No entanto, ele morreu no dia da padroeira do Brasil e o milagre, não é, que levou à sua beatificação foi acontecido aqui no Brasil. E o Brasil é, sem dúvida nenhuma, dos países do mundo, dos lugares, se não o maior, certamente um dos maiores lugares onde o bem-aventurado Carlo Acutis tem mais devotos. Quem foi Carlo Acutis? Um jovem que era fascinado pela possibilidade de levar o Evangelho através da internet. Ele disse para o pároco da sua paróquia que todas as paróquias deveriam ter um site na internet, porque era necessário que levar a evangelização a todas as pessoas. Por isso nós podemos dizer que ele é o padroeiro do apostolado na internet. Ele viveu a sua vida, apesar de contato com a internet, uma vida de extrema pureza. A internet é miseravelmente, infelizmente, desgraçadamente, um campo de queda e de tentação para muitas pessoas. E o bem-aventurado Carlo Acutis, jovem de 15 anos de idade, usou a internet para Deus. Depois que ele morreu, o seu computador foi investigado, estava à disposição para investigação, não havia o mínimo sinal de um acesso menos decoroso, menos honroso, uma coisa indecente, absolutamente nada. Um menino de uma pureza extraordinária. Nosso Senhor disse: bem-aventurados os puros
porque verão a Deus. E de fato, esta promessa se cumpriu na vida de Carlo Acutis. A pureza dele que levou a ver Deus com uma fé extraordinária, com uma fé que todos deveríamos ter. Ele recebeu a primeira comunhão com 7 anos de idade, com grande fervor, grande intensidade, grande vontade de receber Jesus Eucarístico. Depois que ele recebeu a comunhão, ele pedia para receber o mais frequente possível. E depois que se tornou, mais adolescente, independente, ele com a sua bicicleta, ia para todos os lugares e não deixava de frequentar a missa diariamente, receber a comunhão diariamente e não somente, fazer a adoração eucarística durante longas horas. Ele dizia para os pais, um dia passando na frente de uma grande fila de pessoas que queriam entrar num show, ele dizia para os pais que as filas deveriam estar não nos estádios de futebol, não nos shows, mas na porta das igrejas, porque Deus estava lá. E por que é que as pessoas não faziam fila para entrar na igreja? Por que é que as pessoas não faziam fila para ver Jesus no Santíssimo Sacramento? Porque ali estava alguém muito mais importante do que qualquer ator, do que qualquer time de futebol, do que qualquer evento. Deus estava lá nos esperando. E ele então, com esta pureza de coração, tinha uma fé eucarística sublime e queria que todos fossem convencidos da presença de Jesus na Eucaristia e que valorizassem a presença de Jesus na Eucaristia. Por isso ele se dedicou a fazer uma pesquisa desde muito novo, Ele morreu com 15 anos, mas mais de 5 anos antes de morrer, ele já fazia uma pesquisa sobre os milagres eucarísticos, porque ele queria que, através do conhecimento dos milagres eucarísticos, as pessoas conhecessem que era verdade, Deus estava lá, Deus estava no Santíssimo Sacramento. Ele queria fortalecer a fé dos fiéis, a fé abalada das pessoas, a fé das pessoas que não levam em conta e não valorizam o dom extraordinário da divina e santa Eucaristia. Ele queria, através dos milagres eucarísticos, corroborar a fé, queria fortalecer a fé, queria sustentar a fé daqueles que vacilam para que procurassem mais Jesus na Eucaristia. E, buscando a Eucaristia, o Carlo queria nada mais, nada menos do que ser santo. E ele falava da santidade, e ele falava do desejo da santidade, naquilo que ficou uma pequena compilação, uma lista de coisas que ficou conhecido como o kit de santidade do Carlos. O primeiro ponto, para alcançar a santidade, que o Carlos dizia, é que a gente precisa querer ser santo, querer ardentemente, querer verdadeiramente, generosamente, querer ser santo. E ele queria ser santo. E qual era o projeto dele de santidade? Como que esse menino queria, tão jovem, adolescente, chegar à santidade? E ele dizia: a Eucaristia é a minha autoestrada para o paraíso. Ou seja, assim como você pode ir a um lugar por uma estradinha difícil, estreita, cheia de semáforos, de quebra-molas, de esquinas, de sinalização de pare, com velocidade lenta, você pode ir a esse mesmo lugar por uma autoestrada, uma rodovia com várias faixas, tranquilamente,
sem precisar parar, sem limite de velocidade. Você pode ir para o paraíso, você pode ir para o céu, com uma velocidade enorme, pela Eucaristia. A gente pode ser santo. Deus quer que nós sejamos santos, mas a Eucaristia é verdadeiramente o caminho mais rápido, curto, certo e seguro para a santidade. E essa devoção à Eucaristia, ele vivia de forma correta. Ele se confessava semanalmente, mesmo os seus pecados veniais. Se confessava, comungava diariamente, fazia adoração e tinha uma profunda devoção pela Virgem Santíssima. O Santo Terço, o Santo Rosário. Carlo Acutis insistia que a Virgem Maria era sua única mulher, a única mulher que ele tinha conhecido na vida, na sua intimidade. E ele então, pela devoção à Virgem Maria, vivia a sua fé, e vivia a sua fé de forma apostólica. Os pais dele, o pai era banqueiro, uma família de posses, da cidade de Milão, e os pais tinham um empregado, e esse empregado era vindo de lá da Índia, pagão, não conhecia nada de cristianismo, mas vendo a fé do Carlos, estando no dia a dia com Carlos, cuidando do Carlos, mas vendo a fé com que aquele menino, ainda criança, pré-adolescente, vivia a sua devoção à Eucaristia, esse funcionário, amigo de Carlos, se converteu e pediu batismo. Carlos vivia não somente esta caridade de querer levar Jesus para todos, converter as pessoas, levá-los para Jesus, como ele também vivia o amor pelos pobres. Ele tinha uma profunda devoção por São Francisco de Assis e o amor pelos pobres. É famoso o episódio em que ele saiu de casa e voltou sem tênis, porque tinha um morador de rua que estava sem sapatos, pediu a ele um sapato, e ele tirou os próprios sapatos e deu para o morador de rua. Embora a família tivesse posses, o Carlos vivia de uma simplicidade e num desprendimento das coisas materiais incrível, tanto que a mãe queria comprar coisas para ele, e ele dizia: eu não preciso, e pegava as coisas e dava para os pobres. Sinal de caridade por Jesus, que transborda na caridade para com os irmãos, tanto querendo que os irmãos se convertam, como querendo que os irmãos não passem necessidades físicas, materiais. Esse menino de 15 anos de idade morreu de leucemia fulminante e ofereceu a sua doença por amor a Jesus, por amor ao Papa, que na época era o Papa Bento XVI, e por amor à Igreja. Ele disse, quando entrou no hospital, embora não se soubesse ainda o que é que ele tinha, ele, ao entrar no hospital, disse: daqui eu não saio mais. Ele sabia que ia morrer, de alguma forma misteriosa, ele sabia que ia morrer, tanto que antes de ficar doente, antes mesmo de ter qualquer sinal e sintoma da leucemia, ele gravou um vídeo, em que, nesse vídeo, ele diz: sono
destinato a morire. Tchau. Eu estou destinado a morrer. Tchau. Eu vou morrer. Esse desprendimento para com essa vida e a alegria de ir para o céu, com a Eucaristia, com a Virgem Maria. Então, que este bem-aventurado jovem de 15 anos de idade, que de lá do céu manifestou tanta preferência pelo Brasil, porque suscitou tantos devotos aqui no nosso país, interceda pela nossa juventude. E amanhã, no dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, muitos jovens encontrem na Virgem Maria e na Eucaristia o seu caminho certo, seguro, amplo, espaçoso, tranquilo, para chegar ao paraíso, para chegar à santidade, uma santidade como a de Carlo Acutis e além, e muito mais, porque Deus não põe limites à santidade, porque Ele não quer pôr limites ao amor.